boa tarde. A literatura como instrumento para a ressocialização de adolescentes. O Conselho Nacional de Justiça quer incentivar a leitura no sistema socioeducativo e começa hoje um evento para debater essa prática. Os detalhes dessa iniciativa inédita você acompanha agora no Jornal da Justiça, primeira edição. E você vai ver também. Ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, nega pedido para suspender tramitação da proposta de emenda constitucional que estabelece estado de emergência e cria novos auxílios. Mendonça entendeu que, como a PEC ainda está em processo de formação, não há requisitos básicos para frear o andamento da proposta. Justiça do Trabalho condena banco a pagar a aprendizes os pisos salariais e demais benefícios estabelecidos nas convenções coletivas dos bancários. E ainda no Distrito Federal, Justiça condena a empresa de telefonia por ligações excessivas ao cliente. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de liminar para suspender a tramitação pelo Congresso Nacional da proposta de emenda à Constituição chamada de PEC dos Benefícios. A PEC instituiu o estado de emergência e amplia o pagamento de programas sociais. O deputado federal Nereu Crispim, do PSD do Rio Grande do Sul, autor do mandado de segurança, alegou que a PEC apresenta conteúdo incompatível com o que prevê a Constituição, viola o devido processo legislativo, além de apresentar vício de iniciativa na proposição da matéria. O relator do caso, o ministro André Mendonça, negou o pedido. Mendonça entendeu que, como a PEC ainda está em processo de formação, não há requisitos básicos para frear o andamento da proposta e que o pedido fere a separação entre os poderes, já que o poder legislativo tem legitimidade constitucional. O ministro apontou ainda que não foram apresentados requisitos mínimos para conceder essa liminar ao parlamentar. Para o magistrado, esse tipo de medida para interferir em uma tramitação de uma proposta deve ser algo excepcional. A Polícia Federal prendeu um suspeito de ser um mandante do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Segundo investigações, o peruano Rubens Vilar Coelho, conhecido como Colômbia, seria um traficante e também atuaria com pesca ilegal na região do Vale do Javari. Ele seria chefe de Amarildo de Oliveira, assassino confesso de Bruno e Dom. Colômbia foi preso em Tabatinga por uso de documentos falsos ao prestar depoimento sobre a suposta participação nos assassinatos. Ele nega envolvimento com os crimes. Bruno Pereira e Dom Phillips foram mortos no início de junho, na região do Vale do Javari, no Amazonas. A Meta, grupo que controla redes como Facebook, Instagram e WhatsApp, lança na próxima terça-feira um guia para mulheres na política. O objetivo é combater ataques a essas representantes. A cerimônia de lançamento vai acontecer na Câmara dos Deputados. A Meta se baseou em estudos que mostram que há um número significativo de mulheres que atuam na política e também sofrem violência, isso inclusive no meio digital. O guia foi feito com o apoio do TSE e da organização Women's Democracy Network e visa combater os ataques, além de orientar essas mulheres a se comunicar com mais segurança. O documento ainda traz recomendações de políticas comunitárias do Facebook, WhatsApp e Instagram. Além disso, tem um passo a passo de como denunciar dentro da plataforma. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça determinou o prosseguimento de ações contra a Alemanha por ataque a barco brasileiro na Segunda Guerra. O colegiado reposicionou a jurisprudência para considerar possível relativizar a imunidade de jurisdição de Estado estrangeiro em caso de atos ilícitos praticados no território nacional que violem direitos humanos. Anteriormente, o STJ reconhecia a impossibilidade absoluta de responsabilização de Estado estrangeiro por atos de guerra perante a justiça brasileira.
Com um novo entendimento, o colegiado deu provimento a 2 recursos ordinários para determinar o segmento de ações indenizatórias contra a Alemanha, ajuizadas na Justiça Federal por descendentes de 2 tripulantes do barco de pesca Shangri-La, mortos quando a embarcação foi torpedeada pelo submarino nazista U-199 nas proximidades da costa de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial. O relator dos recursos no STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, destacou que os processos estavam sobrestados, aguardando o julgamento do Supremo Tribunal Federal e foram reanalisados pelo colegiado em juízo de retratação. No julgamento do STF, foi fixada a tese de que os atos ilícitos praticados por estados estrangeiros em violação a direitos humanos no território nacional não gozam de imunidade de jurisdição. Desta forma, o ministro observou que o tema 944 do STF corrobora a tese inicial que ele apresentou como relator, no sentido de que a Alemanha não poderá encontrar abrigo na imunidade de jurisdição para escapar das consequências decorrentes de ilícito internacional. Com isso, o ministro votou pelo provimento dos recursos ordinários para cassar as sentenças e decisões anteriores do STJ em ambos os processos e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau. Daqui a pouco a gente vai falar da iniciativa inédita do Conselho Nacional de Justiça para estimular leitores em centros socioeducativos. É daqui a pouquinho, não saia daí. Eu saúdo de maneira bastante efusiva e com grande alegria estes 20 anos da TV Justiça. Primeiro, sobre o aspecto institucional, porque já se disse que república é o governo com vistas ao interesse público em público. E o Supremo Tribunal Federal, ao se dispor a deliberar em público, atende o ideal republicano. Hoje, o projeto Caminhos Literários no Socioeducativo. O projeto do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, pretende fazer da leitura um direito para jovens e adolescentes em restrição e privação de liberdade. Escritores, pesquisadores e trabalhadores do sistema socioeducativo puderam participar da primeira parte do evento, que teve transmissão pelo canal do Conselho Nacional de Justiça no YouTube. Na mesa de debates, a jornalista e escritora Maíra Brito, autora do livro Não, Ele Não Está, que fala sobre o assassinato de um jovem negro, compartilhou a experiência dela com a literatura como forma de praticar a liberdade. O livro ele é uma coisa mágica, porque, primeiro, ele leva a gente para lugares incríveis, tá? Às vezes ele pode levar a gente para um lugar, né, que traz um pouco de incômodo, um pouco de angústia, que é o caso do meu livro, eu sei, é um tema difícil, mas às vezes leva a gente para um lugar mais doce, mais de fantasia, enfim, o livro é realmente uma janela para o mundo, assim, parece papo de clichê, mas é verdade. Como que a gente consegue, né, se desconectar da realidade quando a gente está lendo um livro? Ou seja, olha a força do livro, olha o poder da leitura. Roberta Estrela Dalva é escritora e poeta. Ela falou sobre o slam, uma competição de poesia que vem se popularizando ao longo dos anos, principalmente entre os jovens da periferia. Esse tipo de literatura, segundo Roberta, tem mudado a relação da juventude com a arte. Esse poder que a arte, que a literatura, essa chave mágica, que ninguém te tira, o que você ouviu, o que você conhece por si, que está dentro de você, não tem como arrancar. É a liberdade, né? A liberdade para dentro da cabeça, que é isso também. Tem vários tipos de maneiras. A expectativa é que mais de 1.000 adolescentes também participem das atividades de forma remota. Para isso, o CNJ criou um espaço seguro para que os jovens possam conversar entre si sobre as próprias experiências sobre literatura. Bom, agora para a gente falar dessa importante iniciativa de incentivo à leitura,
Eu converso hoje ao vivo de forma remota. Tenho 2 convidados hoje aqui. O juiz Fernando Melo, que é juiz auxiliar da presidência do CNJ, e também conosco aqui de forma remota no bate-papo, a doutora Maiara de Souza, assistente técnica do programa Fazendo Justiça do CNJ e PNUD. Essa parceria que deu muito certo e colhendo os bons frutos, né, doutora Maiara? Vou começar com a senhora, seja bem-vinda. Muito boa tarde. Fala pra gente qual é a potência da leitura, da literatura, da música, da arte, da cultura, para que esses jovens sigam novas trajetórias. Muito boa tarde, agradeço muito o convite para estar aqui, agradeço estar ao lado do Dr. Fernando, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, vindo falar dessa iniciativa, né, como foi colocado, é uma iniciativa inédita. Quando você pergunta o poder da arte, o poder da cultura, é muito importante a gente lembrar que quanto mais acesso à cultura, quanto mais acesso à arte, quanto mais acesso à educação uma sociedade tem, mais acesso aos direitos fundamentais a gente vai conseguir alcançar para toda a população. E quando a gente leva esse olhar para o sistema socioeducativo, a gente está levando esse reconhecimento de encontrar e enxergar leitores dentro do sistema socioeducativo. Esse é o nosso convite, né, para a sociedade, para que a gente possa olhar e enxergar leitores, né, adolescentes e jovens que podem contribuir de uma maneira muito rica para a nossa cultura, para o avanço da nossa sociedade e por meio, né, de direitos, né? Então, é muito importante a gente estar tendo esse espaço para poder dialogar isso e lembrar que esse é um público, essa é a população que, de acordo com a nossa Constituição Federal, no artigo 227, é a população que necessita de os seus direitos assegurados com absoluta prioridade. Então, garantir esse direito à leitura com absoluta prioridade é o convite que esse evento faz para todo mundo. Com a palavra agora, doutor Fernando, seja muito bem-vindo mais uma vez. Qual é a importância do Poder Judiciário, do CNJ, colocar isso como essa ideia de direito, né, para esses jovens, doutor? Obrigado, muito boa tarde a todos e a todas. Eu gosto sempre de enfatizar que o Poder Judiciário tem um papel fundamental nesse sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes, e cuja atuação no Poder Judiciário repercute diretamente nas ações de outros órgãos que compõem esse sistema valioso para a efetivação da doutrina da proteção integral prevista na nossa Constituição e aqui já ressaltada pela Maiara. E, nesse contexto, pautar a leitura como um direito de adolescentes e jovens, em especial daqueles que estão em situação de privação de liberdade, estamos dando um recado importante para a sociedade e para todos os outros órgãos, de que no sistema socioeducativo existe uma parcela da população que é também sujeita de direitos, inclusive o direito à educação, à cultura e, consequentemente, à leitura, à arte e à literatura, ou seja, a proteção integral dessas crianças e adolescentes. Doutora Maiara, nós temos aí um ineditismo também em relação a esse evento, né? Queria que a senhora falasse sobre a importância. É importante a gente lembrar que esse ano, né, em que acontece o evento é exatamente o ano que marca os 10 anos da regulamentação da lei do SINASE, né? E essa não é uma mera coincidência, né? Isso é, de fato, um encontro ao esforço do trabalho sério e responsável que tem sido realizado pelo CNJ, né, por meio do PNUD, em parceria com, pelo CNJ, por meio do DMF, em parceria com o PNUD, pelo programa Fazendo Justiça. Também é importante a gente lembrar que julho é o mês em que o ECA também completa 32 anos, né, da sua publicação. Então, a participação ativa dos adolescentes que estão em privação de liberdade é algo inédito no nosso evento e vai ocorrer por meio de uma importante parceria que foi desenvolvida com cada gestor estadual da política socioeducativa e de unidades socioeducativas, né? Então, a gente vai ter a representação de todos os estados, que será representado por pelo menos 2 unidades socioeducativas, né? Esses encontros, eles vão acontecer de maneira restrita para assegurar o direito, o respeito à imagem e à não identificação desses adolescentes. E, enfim, acho que esse ineditismo, ele vem com essa construção, né, com a qualificação que a gente busca e trabalha todos os dias
para o sistema socioeducativo. Doutor Fernando, eu observei ali o senhor concordando, né, enquanto a doutora Maiara estava falando, a importância, agora eu queria que o senhor falasse desses, todos os atores envolvidos, né, a gente está falando dessas parcerias que são fundamentais para a gente colocar esse projeto em prática, porque a gente precisa da atuação do Judiciário, do Estado, em todos os âmbitos, né, e queria que o senhor falasse um pouquinho também de outras iniciativas do CNJ, para além desse evento de hoje, que eu sei que vocês têm várias frentes também na proteção de jovens, de reeducandos. Isso. É bastante importante a gente lembrar que esse mês de julho é um mês de férias, né? E muitas unidades socioeducativas do nosso país não possuem estruturas para garantir as atividades nesse período para as crianças e adolescentes. E é por isso que a proposta é que durante todas as sextas-feiras de julho desse mês, pelo período de 2 horas, sejam proporcionados encontros entre adolescentes e artistas. Na nossa programação, nós contaremos com a presença das poetas e escritoras Roberta Estrela Dávila, Maíra Brito, Luiz Ribeiro e Mel Duarte, e com os poetas Sérgio Vaz e Renan Inquérito, que vão a cada encontro nas sextas-feiras compartilhar suas experiências com a leitura e a literatura, com espaço para participação e interação direta e ativa desses adolescentes. E para fechar com chave de ouro esse projeto, desse programa, nesse mês de julho, no último dia nós teremos uma programação especial focada na apresentação de projetos literários desenvolvidos em 12 unidades socioeducativas das 5 regiões do país pelos próprios adolescentes. Isso tudo, como disse a Maiara já, numa iniciativa pioneira do Conselho Nacional de Justiça, ancorado em grandes e fortes parcerias no nosso país com várias instituições e atores. Maiara, rapidinho para a gente finalizar a agenda, né? Está movimentada, será movimentada agora em julho. A receptividade, tenho certeza que está sendo a melhor possível, né, por parte desses jovens? Com certeza. Nesse período da manhã, a gente teve a participação já, tivemos aí a oportunidade de ouvir um trechinho da fala da professora Maíra e da Roberta Estrela Dalva. Os adolescentes, né, estão acompanhando os eventos dentro das unidades, participaram fazendo perguntas, tiveram respostas às suas perguntas, essa interação está sendo muito cuidadosa, todas as falas, né, foram direcionadas para o público em geral, então a gente está conversando com autoridades judiciárias, com profissionais que atuam nessa temática, mas também para os adolescentes, né? E a gente tem visto essa participação, a gente está tomando todo o cuidado, mas a gente tem recebido imagens de como as unidades estão se organizando e garantindo, né, a presença e a participação dos adolescentes. Isso está sendo muito especial e nos próximos encontros será ainda mais, porque como será restrito, a gente vai poder ouvir as vozes, né, desses adolescentes, dessas adolescentes, ver as suas imagens e, como o doutor Fernando muito bem pontuou, também assistir e acompanhar o trabalho que eles estão desenvolvendo, né? Então, vai ser, sem dúvida, algo muito grandioso e marcante na história da socioeducação. Perfeito, parabéns pela iniciativa do CNJ, a união de vocês, o PNUD também. Sucesso no projeto, na edição. Muito obrigada pela participação aqui. Ótima tarde para vocês. Obrigado, tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. E você vai ver a seguir, nós vamos falar de direito do consumidor. A Justiça do Distrito Federal condenou uma empresa de telefonia por ligações excessivas ao cliente. Os detalhes você confere em instantes, voltamos já já. 20 anos de TV Justiça. Parabéns a essa emissora que nas últimas 2 décadas pôde trazer a realidade do Poder Judiciário, a polêmica das suas decisões, a importância do estudo aprofundado de teses jurídicas e, principalmente, pôde levar a população à esperança no Poder Judiciário voltado para a paz social e para a efetiva solução dos conflitos. A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou o Bradesco a pagar aprendizes contratados no estado de Santa Catarina os pisos salariais e os demais benefícios estabelecidos nas convenções coletivas de trabalho dos bancários, quando o valor for considerado mais vantajoso. A decisão se baseia no princípio da isonomia e na proibição de uso do critério etário para a fixação de remuneração.
O Ministério Público do Trabalho em Santa Catarina pleiteava, por meio de uma ação civil pública, que fossem estendidos aos aprendizes os direitos previstos na Convenção Coletiva dos Bancários. A entidade alegou que os aprendizes têm direito ao piso da categoria por estarem matriculados em cursos do setor bancário. O Bradesco argumentou que não há na Convenção Coletiva dos Bancários a previsão mais favorável a aprendizes e que não se poderia modificar a norma para conceder o piso. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região em Santa Catarina reformou a sentença de primeiro grau que havia condenado o Bradesco a pagar o piso e as diferenças salariais dos últimos 5 anos aos aprendizes do Estado. O TRT também suspendeu a multa fixada de R$ 30 mil por aprendiz prejudicado a cada mês em que fosse verificada a irregularidade. O regional entendeu que as convenções coletivas de trabalho não continham cláusula que estendesse a aprendizes os mesmos direitos previstos aos bancários da categoria pessoal de escritório, entre eles o piso salarial. No Tribunal Superior do Trabalho, o relator do recurso de revista do MPT na terceira turma, ministro José Roberto Pimenta, observou que a CLT garante aos aprendizes o salário mínimo hora, salvo em condições mais favoráveis. O ministro destacou ainda que a Constituição Federal proíbe a discriminação do trabalho do menor. A Constituição garante ainda a jovens e adolescentes que trabalham o acesso à escola e aos direitos trabalhistas e previdenciários. Segundo o ministro, a orientação jurisprudencial número 26 do TST veda a discriminação dos empregados menores em cláusulas que fixem salário mínimo profissional. Por isso, ainda que a norma coletiva dos bancários não faça menção a aprendizes, os benefícios nela previstos devem ser estendidos aos jovens de 14 a 24 anos, inclusive o piso salarial da categoria. A decisão foi unânime. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou a Claro por mensagens excessivas com oferta de produtos e serviços a uma consumidora. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve a condenação imposta pela primeira instância. A operadora Claro vai ter que indenizar uma consumidora em R$ 3 mil por danos morais por prática abusiva. De acordo com a decisão, as mensagens excessivas ofenderam os direitos de personalidade da cliente. A empresa pode receber multa de R$ 200 por dia de descumprimento. De acordo com a ação, em outubro de 2021, a Claro passou a enviar mensagens e ligações sobre ofertas nas quais a consumidora já tinha recusado. Apesar da cliente ter pedido à empresa a suspensão das chamadas, a operadora não desistiu e as ligações de marketing continuaram a qualquer hora do dia e da noite. A Claro alegou que a consumidora tinha meios de evitar o recebimento das ligações, como o cadastro do número no Não Me Perturbe, e por isso a atitude da empresa não geraria o dever de indenizar. A alegação que não foi aceita pela Justiça. Criada em 2019, a plataforma Não Perturbe permite aos consumidores bloquearem chamadas de call center. Bom, e vamos repercutir esse caso agora ao vivo aqui com o nosso consultor jurídico da TV Justiça, Daniel Villanova. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, doutor Daniel. Boa tarde, Rafaela. Um prazer estar aqui nessa primeira semana no Jornal da Justiça, primeira edição. O prazer é todo nosso. A gente acompanhando essa reportagem, eu conversava aqui com o Daniel nos bastidores. Poxa, mas é o consumidor que precisa ir lá na ferramenta para falar que não quer receber, a empresa que precisa ter também um bom senso e seguir as normas, porque nós já temos inúmeras, né, doutor Daniel? E parece que é enxugar gelo. E é inclusive uma automaticidade, porque essas empresas começam a utilizar robôs para o cadastro desses dados pessoais, né? Então, esse caso é muito interessante porque ele traz uma dupla preocupação. Primeiro, quais são os direitos do consumidor, e aí especificamente a questão da propaganda enganosa. E segundo, como que deve ocorrer, né, o tratamento das informações e dados pessoais de caráter sensível. Além da utilização dessas ferramentas que às vezes a própria empresa utiliza, mas que, como você falou, é abusiva, existe tanto o PROCON como a Anatel, para casos de serviço de telefonia, como ferramentas para denúncias, para tentar buscar aí um meio termo que evite esses abusos de ligações e incômodos durante a semana. E a lei, as normas vigentes sobre esse assunto são claras em relação ao que é considerado abusivo? São quantas ligações por dia, por exemplo? São 10, 20? Tem consumidor que recebe dezenas. Não há uma régua que diga e que estabeleça. Na verdade, isso é uma construção jurisprudencial
Veja que esse precedente do TJDF, ele acena nesse sentido, mas não dá para dizer que há um número preciso, né? O que é importante é, a partir do momento que essa ligação começa a ficar insistente, que haja uma notificação expressa do consumidor, dizendo, olha, não desejo mais ser procurado, porque normalmente isso é gravado. Então, isso já é um meio de prova inicial para evitar abusos, caso seja necessário uma eventual judicialização. Mais uma dica, anotar ali aquele protocolo que às vezes fala, a gente nem presta muita atenção, pegar o troca de mensagem de WhatsApp, todos esses elementos podem ajudar o consumidor? Exatamente, exatamente, porque é uma insistência, né, desses contatos, e se esses registros não são feitos, na hora em que a ação vai ser ajuizada, fica muito difícil a questão da prova. Então, nesse caso aí, foi muito bem construído pela defesa, né, da consumidora, mas porque ela registrou todos os contatos que foram feitos e que mostraram a abusividade, segundo o TJDF-T. Olha aí, fica a dica. Muito obrigada mais uma vez pela participação. Ótima tarde, bom fim de semana. Até semana que vem. Gratidão pra gente. Obrigado, Rafaela. Tchau. Bom, e no ano em que a TV Justiça completa 20 anos, toda sexta-feira, o Jornal da Justiça vai trazer o depoimento de pessoas que participaram da nossa programação e que nos ajudaram a levar conhecimento a você, como o juiz Fábio Francisco Esteves. Confira. Além das entrevistas, dos programas aos quais eu participei, foram muito especiais, eu celebro algo que para mim é fundamental para uma democracia, para uma sociedade, para os direitos, que é a educação em direitos para a cidadania. E a TV Justiça realiza esta missão, realiza este objetivo com primor. É com os seus programas, com as suas ações, apresentações, com a temática abordada pela TV Justiça, que nós hoje possibilitamos que cidadãos e cidadãs tenham acesso a uma informação preciosa acerca dos direitos. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde, excelente fim de semana. Até segunda. Tchau, tchau.